E aí, já parou para pensar na relação entre colonização, economia e escravidão no Brasil? Muitas vezes a gente estuda esses temas como se fossem coisas separadas, né? Mas a verdade é que um está totalmente amarrado ao outro. Hoje, vamos desvendar exatamente essa conexão, que é fundamental para entender a nossa história. Então, a grande questão é essa. Como é que essas três palavras se juntam? Pode parecer que são assuntos diferentes, mas não são. A análise de hoje vai mostrar como essa engrenagem funcionava, peça por peça. Vamos lá. E o segredo está todo aqui, ó. Isso não é só uma lista de palavras. É uma corrente, uma coisa levando a outra, um efeito dominó. Pensa assim, a colonização, ela criou a necessidade de um modelo econômico bem específico. E esse modelo, por sua vez, levou direto para a escravidão. Agora a gente vai desmontar essa corrente, elo por elo. Beleza, vamos começar pelo começo, o ponto de partida de tudo. Para a gente entender toda essa história, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é: por que Portugal veio para cá? Qual era o objetivo principal por trás de tudo isso? Olha, a resposta é bem simples e direta. Lucro, exploração econômica. O objetivo de Portugal não era criar um novo país, sabe? A ideia era extrair o máximo de riqueza possível daqui para mandar para a Europa. E é esse o objetivo que vai guiar todas, absolutamente todas as decisões seguintes. Ok. Então, o objetivo era o lucro. A próxima pergunta lógica é: como? Como fazer isso na prática? Tinha que ter um plano, um sistema, um jeito de garantir que a colônia gerasse o máximo de riqueza possível para a metrópole. E esse plano tinha nome: Pacto Colonial. A regra era super clara e bem rígida. Basicamente, o Brasil, a colônia, só podia vender seus produtos para um único comprador: Portugal. Mais ninguém. Era um sistema de exclusividade total, um monopólio. E a lógica por trás disso era bem simples. De um lado, o Brasil produzia matéria-prima e era obrigado a vender baratinho, só para Portugal. Do outro, Portugal, a metrópole, pegava esses produtos como o açúcar e revendia por toda a Europa por um preço muito mais alto. Ou seja, o lucro ficava todo com eles. A riqueza só ia para um lado. E qual foi o grande motor dessa economia? A cana-de-açúcar. A produção era toda pensada em larga escala, em fazendas gigantescas, os latifúndios. E o foco era um só: exportar tudo. Agora, para e pensa. A quantidade de gente necessária para dar conta de tudo isso era absurda. Uma necessidade de mão de obra simplesmente monumental. E é aqui que a gente chega num ponto-chave, uma virada na história. Esse plano econômico, focado no açúcar, criou um problema mão estrutural. De onde viria toda essa mão de obra? A resposta para essa pergunta definiu a sociedade brasileira por séculos. Essa era a pergunta de milhões para Portugal. O modelo de produção em massa para exportação precisava de trabalhadores em massa. A resposta para essa pergunta é o nosso terceiro e último elo da corrente. Bom, a primeira tentativa foi escravizar os povos indígenas. Só que isso encontrou muita resistência, sem falar do impacto devastador das doenças trazidas pelos europeus. Então, o projeto colonial se voltou para outra fonte, e a solução encontrada foi o sequestro e a escravização de milhões de homens e mulheres da África. Pronto, agora vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça. Fica bem claro que não dá para falar de um tema sem falar do outro, né? É tudo parte de um único sistema, onde uma coisa é consequência direta da outra. Então, vamos revisar essa lógica rapidinho. Primeiro, o objetivo: exploração econômica. Segundo, o plano para alcançar esse objetivo: produção de açúcar em larga escala para exportação. E terceiro, a consequência inevitável desse plano: a necessidade de um volume imenso de trabalho compulsório, ou seja, a escravidão. É uma linha reta de causa e efeito. Dá para resumir tudo numa fórmula, praticamente. Colonização é igual a dependência econômica mais trabalho compulsório. Esse é o resumo da ópera. O projeto colonial precisava dessas duas coisas para funcionar e gerar lucro para a metrópole. Beleza, agora que a gente já entendeu essa conexão toda, que tal colocar o conhecimento à prova? A gente preparou umas perguntinhas bem no estilo de vestibular para ajudar a fixar bem essas ideias. Vamos para a primeira, de múltipla escolha. Pensa bem na relação de causa e consequência que a gente acabou de ver. As opções são: A. A cultura africana era mais adaptada ao cultivo do açúcar. B. A produção em larga escala para exportação exigia uma mão de obra numerosa e controlável. C. Os africanos se ofereceram para trabalhar em troca de terras. E D. O Pacto Colonial proibia o trabalho de indígenas nas lavouras. Qual será, hein? E a resposta certa é a letra B.
Exatamente. A produção gigante para exportar precisava de muita gente, de uma mão de obra que pudesse ser controlada. A necessidade nasceu diretamente do modelo econômico. A justificativa é essa. A escravidão não foi uma escolha por motivos culturais, mas uma consequência direta da necessidade econômica. O sistema de plantation, agroexportador, simplesmente precisava de trabalho forçado em massa para existir e dar lucro. Agora, um desafio um pouco diferente. Uma pergunta discursiva curta. Tente explicar com uma só frase. Por que a escravidão foi uma consequência do projeto de colonização português para o Brasil? Uma resposta ideal seria mais ou menos assim. A escravidão foi a ferramenta usada para fazer um modelo de exploração econômica funcionar, já que ele dependia de trabalho massivo e forçado para gerar lucro para a metrópole. E por que essa resposta é boa? Porque ela mostra a lógica da coisa. Conecta o objetivo, que era a exploração, com a necessidade do modelo, que era o trabalho massivo. Mostra que a escravidão foi a solução encontrada para um problema criado pelo próprio projeto colonial. E para a gente fechar, fica aqui uma pergunta para reflexão. De que formas essa relação tão antiga entre o modelo econômico e o trabalho forçado ainda impacta a sociedade brasileira hoje? Entender essa origem é crucial, mas o passo seguinte é pensar nas consequências que a gente vive até hoje. Fica aí o pensamento. Valeu e até a próxima.